Guto Zacarias, você já citou há pouco a questão das CPIs e você já conseguiu as assinaturas necessárias para uma envolvendo o MST, que tem as invasões, inclusive tem o Abril Vermelho, houve invasões no começo deste ano. Agora, há necessidade de uma CPI, as ações do governo do Estado, as investigações que são feitas quando ocorrem essas invasões não são suficientes, aí não teria um caráter político? Tem um caráter político, claro, que faz parte da Assembleia, claro. O ponto principal é que nós estamos vendo, Denise, uma tendência de aumento dessas invasões. A gente citou o caso de fevereiro, uma coisa que aconteceu em fevereiro foi o Carnaval Vermelho, quando a FNL invadiu algumas propriedades ao longo do país e em São Paulo também. E na época eu entrei no Ministério Público para investigar com uma organização criminosa que está anunciando que vai cometer crimes, que vai invadir propriedades e está tendo poucas ações concretas políticas, principalmente federais, para tentar barrar. E agora, hoje mesmo, STED, um dos líderes desses movimentos, anunciou que vai fazer o Abril Vermelho, invadindo novas propriedades. Então, tá tendo, a gente discutiu fevereiro, a gente discutiu abril, a gente está vendo o aumento dessas invasões feitas pelo MST, pelo MTST, pela FNL e vários outros grupelhos. Nós precisamos sim investigar e deixar claro esse recado de que em São Paulo tem lei. Não é possível que nós teremos um grupelho dizendo que vai tocar o terror, anunciando que vai tacar o terror e tocando o terror no Estado de São Paulo e nada será feito e a Assembleia Legislativa não vai fazer nada e as secretarias do governo do Estado não vão fazer nada. Nós vamos fazer sim. E, mesmo sendo o deputado mais jovem da Assembleia, eu costumo dizer que eu quero ser o mais jovem, mas também o mais econômico, mais propositivo e mais combativo. Nós precisávamos de apenas 32 assinaturas da Assembleia, nós conseguimos quase 40 em menos de 7 dias de mandato, porque a Assembleia está dando um sinal claro que quer investigar esses grupelhos e dar um recado muito claro que em São Paulo tem lei e que o terrorismo não vai se criar. Mas a CPI vai resolver esse tipo de questão porque a gente tem problemas no âmbito federal. Houve invasões também na Bahia. A Câmara também está propondo, discutindo a possibilidade de uma CPI com a mesma finalidade. E você tem as ações de investigação e tem todo um histórico de invasões. Então já se sabe, mais ou menos, e se sabe da pretensão, inclusive a cobrança pela reforma agrária, pela desocupação de terras, a ocupação de terras improdutivas. Tem uma série de pautas que estão colocadas há muito tempo. Claro. Então, agora a CPI vai barrar que esses movimentos continuem? Eu espero que sim. Não só espero, como vou articular, como vou participar de debates, como vou participar de entrevistas como essa, para que nós barremos sim, que é função do Estado, obviamente, trazer segurança para as pessoas. Sobre a questão do MST, algumas pessoas veem falando dessa maneira, eu acho virtuosa a pauta do MST. Tem muita gente sem casa, de fato, no Brasil. Só que, por exemplo, tem muita gente passando fome no Brasil. A solução para isso é nós organizarmos, criarmos um grupo e sair invadindo os supermercados? Não, é tentar cobrar dos parlamentares que façam boas políticas públicas para elucidar, por exemplo, a fome. Então, tem muita gente sem moradia, tem um déficit habitacional grande em São Paulo. A solução para isso é invadir terras? Não, é criar boas políticas públicas habitacionais. Por exemplo, recentemente a Assembleia Legislativa criou a Comissão de Habitação, que é uma coisa que não é possível que não tinha e agora nós teremos. Então, nós teremos sim que ter boas propostas para habitação, boas propostas para acabar com esse déficit, principalmente de moradia. A solução para isso não é e nunca será cometer crimes. Agora, a cidade de São Paulo enfrenta problemas seríssimo de falta de moradias, de ocupação das ruas e isso acaba se misturando com a questão da Cracolândia. Sabemos que é situação diferente. De um lado é extrema pobreza que leva as pessoas a morarem nas ruas e tem a questão da Cracolândia, imagens horríveis que a gente viu desde sexta-feira passada. Em relação a isso, a gente tem um trabalho conjunto do governo do estado com a prefeitura que não está dando resultado, por mais que se fale de inovações, de oferta de moradia. Como é que você avalia essa situação especificamente? A questão da Cracolândia é um problema do crack, que é um problema mundial e que no estado de São Paulo muitas pessoas não veem, mas é um problema estadual. Tem várias mini Cracolândias ao redor do estado, a mais famosa, claro, no centro da capital de São Paulo. Foi criado, Denise, um conselho, um comitê entre o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da cidade de São Paulo, que é sendo tocado pelo prefeito Ricardo Nunes e o vice-governador Felício Ramute, onde nós iremos criar ali, nós não, né, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo irão criar algumas políticas públicas. Eu acho que é função da Assembleia fiscalizar essas políticas públicas. Nós conseguimos também a assinatura para criar a CPI da Cracolândia para auxiliar tanto o governo do estado de São Paulo quanto a prefeitura e, obviamente, cobrar. Eu também acho que até agora não estamos vendo melhorias. Eu moro no centro de São Paulo, a gente vê que não está melhorando a questão da Cracolândia, mas é um problema vem de décadas e que nós temos ali 4 anos para ajudar a elucionar. É um problema difícil, mas é aquilo, a gente não entrou na política para fazer só o fácil, a gente entrou para fazer o certo e às vezes fazer o certo envolve fazer o difícil. E há espaço, tempo político para todas as CPIs necessárias? Vai ter que ter, até porque a Assembleia ela usa essa questão de ordem de chegada, então são 5 CPIs instauradas no momento, depois vem mais 5, depois vem mais 5, depois vem mais 5. Então,
a gente vai ter que arrumar um problema, um jeito aí, porque São Paulo tem muitos problemas e é a missão da Assembleia Legislativa correr contra o tempo para tentar chegar o mais próximo possível de resolver os problemas da população. E isso paralelamente às pautas do governo que você está representando lá como vice-líder. Com certeza, com certeza. Tem pautas que o governo algumas está prestes a mandar, algumas que vai mandar mais para frente, algumas está contratando estudo, principalmente na questão das privatizações da EMAI e da Sabesp. Hoje, a reforma prioritária, eu julgo que é a reforma administrativa. Se no Brasil nós precisamos discutir uma reforma administrativa, ficou parado no governo do Jair Bolsonaro e tomara que volte no governo Lula, mas esses 100 dias indicam que ele não está querendo andar nessa área. Em São Paulo, o perigo é ainda mais embaixo, porque o nosso déficit de produtividade do servidor público é um estatuto de 1968. Se o de 88 já precisa ser atualizado, de 68 então, muito mais. Então nós precisamos sim fazer uma reforma administrativa, além obviamente de andar com as agendas de privatização da EMAI e principalmente da Sabesp.